Olá, de volta para mais um podcast Eleições 2024, os caminhos da política no consórcio Portal Meon e T7 News. Seja muito bem-vindo. E hoje eu recebo aqui nos estúdios do Portal Meon Maria Ortiz, a Maria, ex-primeira-dama da cidade de Taubaté, primeira-dama por 8 anos. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, por me receber aqui, por essa possibilidade de estar podendo falar com as pessoas, esclarecer alguns fatos políticos de Taubaté nesse momento turbulento, né? A gente está, a cada dia que passa, nos aproximando mais das eleições municipais. Sim. E a eleição municipal é bem diferente, né, de uma eleição para governador e presidente, que é uma coisa muito local, né, muito própria, É muito né? íntima da Exato. população, né? São as pessoas que estão ali na rua sentindo mesmo quem são os candidatos, querendo conhecer a vida pessoal também de cada candidato. Então é muito próximo da realidade da vida das pessoas. O pessoal pode te encontrar na rua, fazer uma cobrança, conversar, fazer uma solicitação, né? Muito... Sim, o ideal é que o candidato esteja realmente na rua, Na rua. encontrando com a população, né? É o que é muito. Hoje, com rede social, tem muita gente que prefere não sair, mas o contato, né? O frente a frente é fundamental. Para a gente conhecer, fazer um diagnóstico de quais são os problemas da população, a gente precisa estar de olho no olho, né? Sim. É aquela conversa à moda antiga, que a gente possa ouvir, entender quais são os problemas de transporte público, problema de saúde. É importante ter esse contato olho no olho. Bom, a Maria foi, durante 8 anos, primeira-dama em Taubaté, governo de Ortiz Júnior. Como é que é o trabalho de uma primeira-dama, né? Tem gente que não sabe, mas o que ela faz, né? Ela ganha bem para fazer isso, ela não ganha para fazer isso? Nunca ganhei um centavo público na vida. Ela se dedica, como é que funciona isso? Sim. Existe uma legislação há bastante tempo já que a esposa do prefeito ou qualquer outra pessoa da família não pode trabalhar na área pública junto com o prefeito. Então, o Júnior entrou como prefeito, eu tinha 25 anos de idade. Foi uma escolha minha de ser primeira-dama atuante. Então, é um trabalho voluntário, 100% voluntário, não ganhei nem um centavo. Eu assumi a presidência do Fundo Social de Solidariedade naquele momento, com 25 anos de idade. O Júnior tinha 32, deixa eu pensar, 37 anos quando ele assumiu. Era isso, Ronaldo? Agora eu tô na dúvida aqui. Era isso. Ele tinha lá seus 30 e tantos e ele já vinha se preparando já para ser gestor público, cresceu com o pai político, o pai já tinha sido prefeito, então ele teve toda uma bagagem, além da infância, né, além da família ali, estudando muito política pública, conhecendo os dilemas da população. Ele fez gerente de cidade, ele fez outros cursos, direito, foi se preparando ao longo da vida para isso. E eu, casada com ele, aos 25 anos de idade, já tinha formação de administração de empresas, já tinha começado a minha vida de empresária, sou filha de comerciantes de Taubaté. O meu pai, ele tem comércio há 40 anos, loja de tintas, material de construção, um grupo de tintas. E a minha mãe sempre foi funcionária pública do Estado, sempre trabalhou no fórum. Então, não era muito minha realidade essa questão de política, né? Não era minha realidade gestão pública. Quando eu entrei, foi, sim, tudo novo para mim. Eu me lembro que no primeiro ano, eu grudei em alguns funcionários de carreira. Tinha uma presidente do Fundo Social de Solidariedade na época, que era Ana Paula Mussi, que desenvolveu o trabalho dela maravilhosamente bem durante anos. E eu lembro do primeiro dia, eu sentando junto com ela e falando assim: Ana, eu quero aprender tudo que você puder me ensinar. Porque eu acredito que a gente não pode chegar em algo novo e achar que sabe mais do que a pessoa, né? Chegou com uma humildade. Exatamente. Né? Eu acho que ela nem esperava por isso. Eu acho que ela até se assustou, porque sempre que chegava uma primeira-dama, chegava de uma forma arrogante, né? Pode impor, querendo né? colocar suas ideias. E comigo eu acho que foi bem o oposto disso. Até pela idade, né? 25 exatamente, anos. Exatamente. Então eu falei, olha, estou na área pública pela primeira vez. Você é uma funcionária de carreira brilhante de 20 anos de carreira. Hoje tem mais tempo já. E já está quase se aposentando. E eu falei, eu quero saber tudo que você puder me ensinar. Por favor, me ensine, eu quero conhecer e aprender com você. E aí eu tive tanto a Ana Paula quanto a Marilda Prado Yamamoto, Sim, que foi vereadora,
Ela foi diretora do Hospital Do Regional. hospital, E isso. naquele mandato do Júnior, ela era secretária de Ação Social. Eu tive um grande prazer em estar com a Marilda Prado. Ela foi minha grande mentora em política pública, em política social. Aprendi muito com ela, é uma perda muito grande ela não estar mais com a gente hoje. Verdade. Ela era professora, mestre, uma mulher brilhante, inteligentíssima. E eu viajei muito com ela, a gente ia muito para São Paulo juntas. Fomos buscar o CREAS para Taubaté, que ainda não existia. O CAPES. Hoje eu atendo no CAPES. Você criou vários projetos, né? Sim, vários. Durante esses 8 Sim, anos. foram 18 projetos grandes, assim, robustos, que tiveram grande efetividade. Vários pequenos, mas são 18 grandes. Hoje eu estava vendo na prefeitura quais os projetos continuam atuantes. Eram projetos fortes, vou explicar alguns. Nenhum. Todos foram encerrados. Isso quem perde a população de Taubaté, né? Infelizmente. Essa coisa de sai uma gestão, entra outra e parece que zera tudo, não dá certo, né? Tem que ter uma sequência, Sim, né? o que a gente vê é uma disputa, uma rivalidade, né? De projetos que tem nome. Então, por exemplo, o projeto da Mariá. Não é, gente, não é. O projeto é da população. Então, por exemplo, um projeto social que nós trouxemos do governo do estado, logo no primeiro ano, Polo da Moda e Polo da Beleza. Nós chegamos a formar 5.000 mulheres. A gente estava num momento de desemprego grande na época e tinham muitas mulheres que tinham seus filhos pequenos, não tinha naquela época ainda creche para todo mundo, então a mulher não conseguia trabalhar porque seu filho pequeno estava em casa, ela tinha que cuidar da criança e ainda faltava renda para a família. Estava uma situação de desemprego grande. A gente fez o curso curto, rápido, técnico para mulher. Então, design de sobrancelha, depilação definitiva, vários cursos modernos, rápidos. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Então, ela fazia lá o curso de 3 meses, depois tinha uma gestão financeira e gestão empreendedora. Tudo curto, rápido e prático, para que ela pudesse abrir uma portinha na sua casa, avisar a comunidade, falar, gente, agora eu sou design de sobrancelha. Sim. E virou uma microempreendedora. Isso gera renda, isso gera oportunidade. Depois a gente viu várias outras mulheres abrindo na portinha da sua casa, começar a ensinar outras mulheres e ter funcionárias. Então, vira uma empresária realmente. Esse projeto é importante para sair do desemprego. É uma vocação para a cidade se desenvolver, para gerar novamente renda, para as pessoas voltarem a consumir no comércio. Então, a gente enxergou naquele momento uma forma de projeto de empreendedorismo, como uma política pública para sair do desemprego. Esse projeto não existe mais hoje? Não existe mais. Formamos 5.000 mulheres. Era um projeto de sucesso. A gente tinha as formações, você via lá as famílias reunidas, se desenvolvendo, se aperfeiçoando, fazendo novos cursos, engajados. E é uma tristeza que, infelizmente, a gente fala acabou. Tanto de profissionalização, de capacitação, você encerrar projetos assim, realmente é um retrocesso. Exatamente, né? Exatamente. Você também você é formada em administração, sim, né? Sim. Também está cursando gestão de pessoas e psicologia. E psicologia, Dá tempo de fazer tudo isso? Gestão de pessoas é pela PUC, é uma pós, é online. Então, hoje a gente tem essa facilidade de poder estudar online, é mais prático. Sempre que eu tenho um tempinho, vou lá, faço meus estudos sozinha, faço as provas. Demora um pouquinho mais para conseguir concluir o curso, mas, gente, dá certo, pode fazer que é sucesso também. E é uma instituição respeitadíssima, sim, a PUC. Sim. E tenho professores lá, como o Geraldo Rufino, para você ter uma ideia. Tá. Não sei se você então, conhece a história conheço. Sim, então, maravilhosa. Peso, o empreendedor exato. Maravilhoso, que saiu, ele comenta a história dele assim, eu saí do lixo isso. E hoje sou empreendedor. Ele tem tá orgulho de dizer isso, gravando na internet sim, bastante. É sim. muito requisitado para palestras. Sim. Tal. Então tenho professores lá desse nível. Então, e essa questão de gestão de pessoas te ajudaria também ainda mais numa carreira política que de repente pode vir pela frente. Quando eu entrei no curso de gestão de pessoas, eu não entrei pensando em nenhuma questão política. Eu entrei porque eu gosto mesmo de gestão de pessoas, queria desenvolver essa área. Já trabalhei em RH dentro de fábrica e eu via isso como uma porta para um novo conhecimento. Gestão de pessoas é fundamental em qualquer lugar, né? Então, eu fui em busca muito mais pelo conhecimento. Não fui por conta da política. Porque você está na política, você tem que ter esse conhecimento, né? Sim. Abranger. E a psicologia? Sim. A psicologia foi me encontrar.
Surgiu essa vontade de fazer psicologia após a pandemia. Eu fui empresária, dona de restaurante durante 11 anos. E durante esses 11 anos eu fui apaixonada pela minha profissão de gerir um restaurante. Só que após a pandemia, fechando o restaurante, eu sinto que eu fechei um ciclo também. E falei, bom, não é mais isso então que eu vou fazer da minha vida, isso está encerrado, está bem realizado, bem vivido. A partir de agora, o que eu vou fazer? E aí eu falei, vamos voltar a estudar, então, Sim. buscar um novo rumo, porque eu acredito nisso. Muitas pessoas falaram para mim, nossa, você vai sentar de novo numa sala de aula? Você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu tenho. Até assim, no momento, fiquei até na dúvida. Falei, gente, será que eu tenho pique, né? Para ficar ali ouvindo horas e horas um professor? Mas quando a gente faz o que gosta, quando você se encontra em algo prazeroso, Sim. que você está aprendendo, não é nenhuma dificuldade. Então, eu tive professores maravilhosos também agora na Unital. E professores que eu pude aprender muito, muito mesmo. O Regis, que é um professor de psicologia que cuida com maior amor e carinho daquele centro pop que tem em Taubaté, de abrigo e moradores de rua. Tive outros tantos professores lá, o Grangeiro, enfim, vários outros professores que eu fiquei encantada pela psicologia. E eu descobri realmente esse propósito que eu já tinha, mas em um dado momento havia se apagado um pouquinho, que é o de ajudar as pessoas. No decorrer da psicologia, eu comecei a atender clinicamente pela Unital. Já desde o 2º ano de psicologia, a gente começa a atender. Tá. Então, atendia a população mesmo. Crianças, idosos, crianças com alguma necessidade especial. Enfim, atendi inúmeras pessoas da população e conheci intimamente quais são os problemas, os dilemas, o que aflige. E foi muito prazeroso. Quer dizer, desde os 25 anos de idade, praticamente esse contato direto, né, com as população, pessoas, com a população. Sim. Bom, e nós temos um outro assunto aqui para a gente conversar, já que o podcast tem o nome de Os Caminhos da Política, a gente tem que falar de política mesmo. E a Mariá, pelo que eu sei, chegou a divulgar, né, sua pré-candidatura como vereadora no PL, o Partido Liberal, em Taubaté. E o PL teria uma candidata a vice do Ortiz Júnior. Sim. Né? O Ortiz está no Republicanos hoje, Republicanos. Né? Então seria uma dobradinha, né? Isso é normal, né? Na política, os partidos vão se ajustando ali. Então o Ortiz Júnior como candidato a prefeito e viria uma vice do Partido Liberal, que muita gente achou, poxa, vai estar forte essa chapa. E a Mariá foi para o Partido Liberal para ser candidata a vereadora. Né? Como pré-candidata. E agora, numa reta quase que decisiva, né? Porque daqui a alguns dias a gente tem a definição dos nomes, de fato, né? Sim. O seu nome foi retirado. Exatamente. E você não vai poder mais concorrer ao cargo de vereadora. Exatamente. Uma coisa que você estava pleiteando. E o que aconteceu? Então, o último dia de filiação partidária é o dia 6 de abril. Então, eu me filiei ao partido da Márcia, presidente do PL em Taubaté, e numa conversa com ela, olho no olho, falei para ela, Márcia, existe a possibilidade de você ser candidata a vice do Júnior, né? Ela falou, sim, existe. Falei, bom, vou me filiar ao partido por ideologia partidária, por acreditar nas bandeiras do PL. O PL vem com uma grande força da mulher, essa era a bandeira que ele estava pregando naquele momento, né? Então, eles queriam muitas mulheres engajadas em política pública na cidade de Taubaté. E aí, me filiei no último dia, 6 de abril. Começamos uma pré-campanha, e a pré-campanha, ela tem uma série de regras eleitorais que você não pode fazer campanha, mas você pode se reunir com a população, estar na rua e conhecendo os dilemas da população, e eu fui fazendo isso. A campanha foi crescendo absurdamente. Ela tomou um corpo que eu não esperava. Eu fico muito feliz, muito honrada com as pessoas que começaram a abraçar a campanha gratuitamente. E falar, Maria, eu quero que você entre. Quero trabalhar com você no sentido de apoio, né? Quero que você esteja lá, quero que você olhe por nós, quero que você seja a nossa voz. Eu acho que o vereador é muito isso. Ele é a voz da população ali na Câmara. É a voz da população tanto para fiscalizar quanto para desenvolver a cidade, né? É o que nós falamos lá no começo da nossa entrevista, né, do bate-papo, que o vereador está muito próximo da população. Exatamente, né? Exatamente. Então a campanha foi criando corpo. Eu sei que agora, nesse momento, a gente está aí perto, né, de vésperas aí de convenção, onde determina realmente quem é candidato. Eu já estava com 60 líderes religiosos me apoiando na cidade. 5 lideranças de bairros grandes de Taubaté me apoiando, entre
muitas outras pessoas que já participaram de projetos sociais, que já tiveram as vidas transformadas, que se sentiram, assim, participando mesmo ativamente da minha pré-campanha. Então, fiquei muito feliz, muito honrada pelo apoio, agradeço, gente. E aí, nesse momento de reta final aí já chegam as convenções, eu comecei já a ouvir um burburinho de que, olha, toma cuidado, a Márcia vai tirar a sua legenda. E eu falei, eu não acredito que isso venha acontecer, né? A campanha tá grande, tá bonita, tá honesta, tá limpa. Não acredito que isso venha acontecer, mas já vi de tudo na política. E aí ela me chamou para conversar. Num dia me ligou, eu estava numa rádio, eu estava na Rádio Metrô. Saí da rádio, falei, pois não, Márcia. Ela falou, você pode passar na minha casa? Porque eu preciso conversar com você sobre a sua legenda. Quando ela falou isso, eu já entendi o recado. Eu falei, claro, estou indo na sua casa. Fui na casa dela e ela falou assim, olha, Maria, veja bem, eu tenho visto sua movimentação de campanha, você está forte realmente, só que eu preciso conversar com você sobre a sua legenda porque não será mais possível você ser candidata. Eu falei, é mesmo? Por que não? Ela falou assim, porque eu esperava que você crescesse na rejeição do seu ex-marido e não com o seu ex-marido. E nesse momento agora a gente vai entrar para um embate político. A gente vai começar a bater de forma mais agressiva nele. E como vai ficar você no meio dessa história? Aí ela já tinha a intenção de ser uma candidata, ou pelo menos o PL ter uma candidatura própria. Sim, ela já tinha declarado. Ortiz. Ela já tinha declarado já que era candidata a prefeita. E aí eu falei, bom, mas daí se você agredi-la, eu não concordo com esse tipo de política, eu não acho que precisa disso, mas eu não vou agredi-lo. Desde o primeiro dia, quando eu vim me filiar, você me deu a palavra de que eu teria legenda para ser candidata a vereadora, e eu deixei claro que eu não bateria jamais no meu ex-marido, no pai das minhas filhas. E ela deixou muito claro ali para mim naquele momento que o que ela esperava era isso. Uma briga, uma disputa, uma rivalidade, que eu escolhesse um lado, que o lado fosse o dela, e que eu agredisse o Júnior. Então eu falei, olha, realmente, se você espera isso de mim, eu não vou ter legenda realmente, porque isso não tem a ver com o meu caráter, com a minha índole. É pai das minhas filhas, com quem eu tive uma história de 20 anos, nós somos amigos. Tem um vínculo familiar ainda, tem respeito. E isso eu jamais vou fazer. Então, você pode realmente retirar minha candidatura, porque eu não me vendo. Eu não tenho preço. Então, foi bem essa a conversa. Foi muito clara. Quer dizer, quando se fala, né, no partido que você falou, você foi até para o PL por conta de um partido que vai buscar mulher, né? Sim, vai inserir sim. a mulher dentro do partido. Sim. Né? E uma mulher é retirada do partido. Exatamente. Né? Uma coisa que Exatamente. não está assim, São bem coerente. poucas, Né? são poucas as mulheres que disputam uma eleição, né? Essa é a realidade do nosso Brasil, do nosso país. E quando a gente começa a batalhar, né, para ter força, para ter engajamento, para ter mulheres ali que conheçam da vida pública, conheçam de política pública, eu me senti realmente ali boicotada, proibida, de mãos atadas. Foi exatamente isso. E agora, o que você vai fazer? Né? Porque as duas Sim. candidaturas praticamente deverão ser confirmadas, Sim. né, nos próximos dias. Sim. E você já falou que você tem o seu lado, evidentemente, tem toda a história, né? E não vai mudar. Mas a Maria, que pensava em ser uma vereadora em Taubaté na próxima legislatura, como é que fica você nesse momento? Olha, meu projeto, meu propósito não é eleitoreiro. Nunca foi. Estou envolvida em política pública, estou envolvida na vida pública, né, há 20 anos. E há 8 anos fui primeira-dama. Eu acredito que, assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Tem muitas portas se abrindo, no sentido de que é possível continuar esse propósito de ajudar as pessoas, sem ter um cargo, sem ter um mandato, sem me tornar vereadora. Então, as pessoas que aglutinaram aí, que somaram na minha campanha, eu estou continuando as reuniões. Aquelas reuniões que eu já tinha agendado, que eu tenho as visitas nos bairros, eu vou continuar durante toda essa campanha. Vou manter esse contato com a população, esse contato olho no olho, ouvindo os dilemas, ouvindo os problemas, sabendo como ajudar as pessoas. E vou voltar para projetos sociais.
Vou atuar, se possível, na área da psicologia. Eu vou me desenvolver, sim, nessa área, novamente, de projetos sociais para a população. E daqui a 4 anos, quem sabe, né, possa estar numa disputa sem perder legenda. Não penso nisso, de verdade, de verdade. Assim, eu penso em manter o propósito. Se o propósito realmente é ajudar as pessoas, sim, existe a forma pelo mandato, porque assim, a ideia do mandato numa Câmara de Vereadores é porque o nível da Câmara de Taubaté está muito ruim. Está um nível de barganha. Então, os vereadores, eles não conseguem fiscalizar o governo. Se eles trocam cargos, salários, para estarem inseridos no governo, como é que você fiscaliza algo que você faz parte? Algo que você está inserido? Então, a minha vontade de estar nesse momento na Câmara seria para dar uma renovada, para a gente ter outras pessoas. Desejo que renove também, desejo que entrem outras pessoas, pessoas de bem, pessoas bem-intencionadas, pessoas com pensamento na população, sim, e não em benefício próprio. E as pessoas, você falou que fez muitas reuniões e tal, e essas pessoas, como reagiram diante desse fato? Olha, recebi muitas mensagens, eu fiquei muito surpresa, com o carinho da população, com o carinho das pessoas, eu agradeço muito. Eu me senti, assim, muito reconfortante, sabe? Me senti abraçada por essas pessoas que caminharam comigo durante esse período. Eu percebo que ficaram tristes, né? Quando você está acreditando numa campanha, quando você está batalhando, você está ali junto, convencendo as pessoas a abraçarem a campanha, e você vê que não é mais possível, eu vi sim uma tristeza, né, nessas pessoas que estavam me acompanhando, mas eu tenho mandado mensagem uma a uma, eu tenho conversado com essas pessoas, e tenho colocado que o meu propósito continua de pé. Eu vou continuar ali, olhando por elas, conversando com elas e tentando representá-las de uma outra forma. Uma coisa interessante que Taubaté, aqui na região, só Taubaté e São José dos Campos tem a possibilidade do segundo turno. Se Taubaté tiver segundo turno, e a gente sabe, né, pelas pesquisas, o Ortiz tem uma grande chance de ir para um segundo turno, talvez aconteça uma composição até do próprio PL com ele, porque dependendo de quem vai disputar no segundo turno, você já começa a imaginar, né? Fulano é daqui, fulano é dali, para onde que eu vou? Quer dizer, tem essas coisas também que lá na frente os dois podem estar juntos novamente, né? A política acontece de tudo, né? Como você falou. Sim, eu acredito que assim, sempre existiu essa questão da somatória, né? Do segundo turno. Em Taubaté a gente tem a seguinte realidade, o Júnior hoje em pesquisas está batendo lá seus 47%, 46%, se eu não me engano. A Lorene lá pelos seus 18%, mas ela é um partido de esquerda, o Júnior é de direita, a Lorene está mais ou menos no teto dela. A gente tem, através de pesquisas, uma situação que ela não consegue sair muito desses 18% que ela tem. Aí temos outros candidatos abaixo, o Serginho 5, 6, né, se eu não me engano. E a Márcia, que não é conhecida em Taubaté, que não tem um trabalho efetivo em Taubaté, ela era assessora do Padre Afonso. Então, ela ficou durante a vida inteira como assessora, não como um trabalho de realização pública, né? Numa assessoria. Ela não tem hoje uma representatividade. Então, o que a gente enxerga no cenário político? Ela é pouco conhecida e também não sai de casa. Isso é uma coisa que a gente viu agora durante toda a pré-campanha. Ninguém vê ela nas ruas, olho no olho, em contato com a população. Então, tem uma dificuldade ali de crescer, realmente, de avançar. Então, provavelmente, um segundo turno se dá em Taubaté com o Ortiz Júnior e com a Lorene. E como a Lorene tem um teto e tem uma rejeição grande, ela provavelmente não entra. Então, assim, a probabilidade hoje maior é do Júnior entrar. O que a Márcia está levando em consideração? Ela acha que Bolsonaro vai aparecer com ela uma vez na rua em Taubaté, e que ela vai disparar absurdamente e ganhar de todo mundo no primeiro turno. Essa é a cabeça dela, o ego dela hoje, que está bem inflado. É o que a gente tem observado em várias cidades, viu, Maria? Pessoas colando em nomes de nível nacional, tentando trazer para si ali um padrinho político, né? Para ver se reverte alguma situação, né? E você é um estudioso de política. É muito difícil a transferência de voto, né? Você sabe disso. Principalmente a questão local. Exatamente. Ela é muito difícil, exatamente. É muito diferente da estadual.
e nacional. É muito Porque difícil. o que a gente estava falando lá no começo da nossa entrevista, né? As pessoas, para a eleição municipal, elas querem estar olho no olho. Exato. Elas querem conhecer você, conhecer sua família, conhecer sua história de vida, sua índole. A índole dela que ela já mostrou agora duvidosa, numa situação onde me deu a palavra que eu teria legenda e agora não tenho mais. Numa situação onde quer desunir uma família, onde quer colocar briga, disputa, rivalidade, né? Então, enfim, infelizmente, essa situação de disputa que a gente tem hoje em Taubaté. E agora, no mês de julho, né, as convenções acontecem, depois em agosto já começa a campanha, passa tudo muito rápido. Mas eu queria agradecer demais a tua participação com a gente, foi muito bacana. Obrigada. Ouvir você, né? Sim. Porque nós vimos na internet os seus vídeos, enfim, chamou muito a atenção, né? E para conversar com a Mariá, que pode até ser a nossa comentarista aí, talvez nas eleições, né? Porque obrigada, adorei o convite. Mandou bem fazendo já algumas análises, algumas Sim, avaliações, assim. sim. Mas legal, muito obrigado por ter vindo até aqui, conversado com a gente, colocado em teu ponto de vista, né? Então é importante que a população tenha esse conhecimento e saiba do que está acontecendo. Muito obrigado. Agradeço muito, Reinaldo, agradeço vocês que estão aqui assistindo. É muito importante a gente ter um canal sério, idôneo como o de vocês, para que a gente possa discutir política pública, viu? Legal. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Muito bem, conversei com a Mariá Ortiz. Mariá foi primeira-dama em Taubaté durante 8 anos. Obrigado você que esteve com a gente mais uma vez aqui no podcast Eleições 2024, Os Caminhos da Política, consórcio de mídias Portal Meon e T7 News. Nos acompanhe também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.